O estudo lá do cara do Almanac do Trader, né, do Jeffrey Hirsch, ele diz o seguinte: o que é o barômetro de janeiro? Quando janeiro fecha em queda, o ano tende a fechar em queda. Quando janeiro fecha em alta, o ano tende a fechar em alta. Vamos ver como é que isso se deu aqui no Brasil, tá? Então aqui eu vou trazer alguns padrões sazonais, e esses aqui são os mais famosos, tá? Que é o efeito janeiro, que é o barômetro, né, de janeiro. Os 5 primeiros pregões do ano e os 5 últimos pregões de janeiro. Então esses aqui são os padrões associados a janeiro mais importantes. Por isso que janeiro é o mês importante, porque tem esses 3 eventos aqui dentro dele, tá? Então vamos ver o resultado, tá? Bom, então aqui o barômetro de janeiro, né? Ou seja, como que o ano se comportou quando janeiro subiu e quando janeiro caiu. Então o que a gente pode perceber, ó? O que essa linha inclinada para cima significa, pessoal? Significa o seguinte, que existe uma correlação positiva entre o retorno de janeiro e o retorno do ano, tá? Existe um retorno positivo. Existe uma correlação positiva. Correlação de 0 a 52, é uma correlação alta até, né? Uma correlação relativamente alta. Aqui a gente tem um dado interessante, ó, 67% das vezes, né, o retorno do ano esteve alinhado com o retorno de janeiro. Interessante, né? Ou seja, nos anos em que janeiro caiu, a bolsa caiu. Nas vezes em que o janeiro subiu, a bolsa subiu. Tá? Isso aconteceu em 67% das vezes, alinhado, né? Não importando qual lado, mas esteve alinhado. Poxa, 2/3% das vezes, isso é bastante. Tá? Agora vem o dado mais importante desse evento. 82% das vezes que janeiro subiu, o ano fechou em alta. Tá? Então, nesse momento que eu estou gravando essa aula, janeiro ainda não fechou. Você está assistindo essa aula no comecinho de fevereiro. Então, confere aí como é que fechou janeiro. Se janeiro fechou em alta, esse ano tem 82% de chances de fechar em alta. Tá? E quando janeiro fecha em queda, aí já não é tão claro, entendeu? Aqui então eu isolei. Tá? Eu isolei no todo, aqui só quando em alta, e quando janeiro fechou em queda, 56% das vezes o ano também fechou em queda. Então aqui desse evento sazonal, o mais relevante é de fato quando janeiro fecha em alta. Tá? Como é que eu posso utilizar isso, pessoal? Posso utilizar da seguinte maneira. Poxa, janeiro fechou em alta, vou favorecer mais trades na compra, naquele papel, naquele índice, naquele mercado, vou me permitir me alavancar um pouco mais, né? Vou me permitir colocar um stop mais longo para tentar surfar um pouco mais as operações. Enfim, esse tipo de conclusão que vocês precisam começar a tirar. Você tem que começar a atinar, pensar por si. Poxa, se eu tenho essa informação, eu vou, né, ser mais agressivo na compra naquele ano em que janeiro fecha em alta. Não quer dizer que eu vou comprar só porque janeiro fechou em alta. Eu acho demais, né? Mas que você pode usar essa informação e criar um leve viés, pelo menos, eu acho que faz sentido. Beleza? Então o barômetro de janeiro aqui no Brasil, quando janeiro fecha em alta, parece fazer sentido. Tá? Outro padrão sazonal bem legal. Aqui, pessoal, a gente tem os 5 primeiros pregões do ano. Tá? Então aqui é o net, é o saldo dos 5 primeiros pregões. Não é se 1, 2, 3, 4, 5, os 3 subiram, os 5 subiram ou os 5 caíram. Não, pega os 5 pregões. Comparo com o fechamento do ano passado. Foi alta ou foi queda? Tá? Então é só olhar o primeiro candle semanal? Não. O primeiro candle semanal do ano, ele está engolindo mais pregões, ele pega pregões do ano passado. Entende? A não ser que seja um ano que comece na segunda-feira. Aí os 5 primeiros dias serão a barra semanal. Tá? Então são 5 pregões do ano. Então o que a gente pode olhar? Aqui também ó, existe uma correlação positiva. Aqui a reta da regressão entre o retorno dos 5 primeiros pregões do ano e o ano, né, também foi positivo, mas é uma correlação menor, né? Aqui tem uma correlação de 0,29, enquanto antes era 0,52, tá? Agora, vamos lá. Aqui da mesma maneira que antes, ó, 67% das vezes, né, em que os 5 primeiros pregões do ano foram em alta, tá? O ano fechou em alta. Agora, de novo, ó, 70%, né, das vezes em que os 5 pregões do ano subiram,
o ano fechou em alta, ou seja, se eu tenho essas duas coisas aqui alinhadas, ó, 5 primeiros pregões do ano fecham em alta, mais uma vez, não é alta consecutiva, é o saldo dos 5 primeiros pregões. Tá? O mês fechou em alta, poxa, eu tenho duas coisas bem relevantes para aquele ano, né? Me dando um viés altista para o ano. Tá? 70% das vezes que os 5 pregões primeiros do ano fecharam em alta, o ano terminou em alta. Tá? E 60% das vezes que os 5 primeiros pregões caíram, né, o ano fechou em queda. É uma estatística, uma taxa de acerto, vamos dizer assim, um pouco menor, mas já é relevante, né? Poxa, mais ali que 55% eu já considero alguma coisa relevante. Tá? Então, o importante é a gente ter as duas coisas casadas, entende? Se eu tenho aqui, 5 pregões do ano caíram e janeiro fechou em queda, né? Quando é uma coisa, porque às vezes eu posso ter, né? Os 5 primeiros pregões do ano em alta, mas janeiro fechou em queda, entende? Então é importante combinar aí as duas coisas, beleza? Vamos para o próximo. Então a gente viu o retorno de janeiro isolado, a gente viu os 5 primeiros pregões do ano e agora o outro padrão sazonal clássico associado a janeiro, que são os 5 últimos pregões do ano. Também, perceba que a reta aqui, né, da regressão, está inclinada para cima. Significa que a correlação é positiva, tá? 74% das vezes em que o retorno do ano esteve alinhado, melhor, 74% das vezes o retorno dos 5 últimos pregões do ano esteve alinhado com o retorno do ano. Ou seja, se os 5 últimos pregões de janeiro caíram, o ano caiu. Se subiu, o ano subiu. Então aqui eu não isolei ou um ou outro, né? Ou em alta ou em baixa. Agora eu vou isolar. E esse aqui, como vocês podem ver, é o mais relevante, ó. Porque 80% das vezes que os 5 pregões, que os últimos 5 pregões do ano subiram, o ano fechou em alta. Ou seja, imagina um seguinte ano, que o janeiro fecha em alta, que os 5 primeiros pregões do ano fecham em alta e que os 5 últimos pregões do ano fecham em alta. Cara, a gente tem um viés muito altista para aquele ano, historicamente falando, tá? E mais uma vez, 5 pregões, a gente pega o saldo dos 5 pregões. Não é, tem que 5 em sequência andarem juntos, né? É o saldo, tá? E aqui também tem uma estatística bacana, ó, 75% das vezes que os 5 últimos pregões caíram, o ano fechou em queda. Então, se eu tenho os 5 primeiros pregões do ano fechando em queda, os 5 últimos fechando em queda e o mês de janeiro fechando em queda, a gente já tem também um bom viés. Mas para baixo é um viés menor do que para alta. Então, para alta é uma informação mais importante. Beleza? Cara, só aqui a gente já poderia encerrar a aula, porque é isso aqui que importa. Agora eu vou trazer outros padrões sazonais que a gente também pode acompanhar, porque eu gosto sempre, pessoal, de estudar aquilo que as pessoas não estudam. É o tempo, sabe, fazer uma estatística diferente, isso que vai dar uma vantagem competitiva para nós como traders.